Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Começando mais uma edição dos Donos da Bola e daqui a pouco tudo sobre os primeiros treinos do Cruzeiro, hein? Os jogadores que deixam a toca, não é? Uma entrevista esclarecedora com o Alexandre Calil e o suposto acordo de paz selado entre Máfia Azul e Pavilhão. Os Donos da Bola com Júnior Brasil Zilzil, ele que assina a coluna de esportes do maior jornal do mundo, que é o Jornal Metro. Comentarista de Mar Oliveira, Cadu Doné. Você de casa participa pelo @ Os Donos da Bola MG e também pelo facebook.com/. Os Donos da Bola MG. Bom, sem perder tempo, aliás, antes de chamar aqui o Cruzeiro, rapidamente, Brasil, que temos na coluna de esportes do Jornal Metro, que é assinada pelo grande Júnior Brasil. Obrigado, grande abraço aí a todos, lisonjeado de participar do Jornal Metro e falando sobre os atrasos da obra e com relação à questão envolvendo a Copa do Mundo, a fala do Blatter, uma fala para mim muito correta, e aí a presidente Dilma, com todo respeito a ela, mas viu com esse papo. Não, a Copa vai ser muito boa. Isso é lorota. A Copa não se ganha com palavras, se ganha com ações. E dos 12 estádios, 50%, 6 estão em obras. E vem o Ronaldo Fenômeno com aquela conversa. O jeitinho brasileiro vai dar tudo certo. Ah, para. Mas a Copa vai ser legal, principalmente se o ônibus conseguir fazer a curva. Não faz, aí você pega. E eu falo sobre isso, inclusive são os problemas. Você tem que quebrar viaduto porque não mediram, o ônibus não foi lá, a plataforma de embarque é mais baixa, é mais alta. Gente, esses erros são inconcebíveis. E as situações, a gente inclusive falava ontem com o Cadu do PAN, que os gastos foram enormes, irregularidades, gastos, desvios e nada foi feito. Está por isso mesmo. Olha aqui, pessoal. Então a coluna imperdível de Júnior Brasil no Jornal Metro. Você, claro, pega o seu jornal nos principais pontos aí da região centro-sul da capital. O maior jornal do mundo é mais um produto da Rede Bandeirantes. Simplesmente o maior grupo multimídia do Brasil. Olha, o campeão brasileiro está de volta aos trabalhos, né? Para a alegria do torcedor, do verdadeiro torcedor. E alegria e caras novas também foram pontos altos na reapresentação do time. Então a gente vê agora e comenta depois. Acompanha aí. Os jogadores parecem que estavam com saudade da gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estão com saudade do tumultozinho, né? Dá uma corridinha, Lucas? Chega. Corridinha? Boa tarde, tudo bem? Tem que dar, né? Começou, né? Boa tarde, tudo bem? E aí, boa tarde. Cada dia esse cara tá mais novo. Impressionante. Mais novo. Cada dia. Mais novo? É novinho. Boa tarde, galera. Boa tarde. Um pouco boa noite já, né? O Marcelo Oliveira, saudade do campo. Foi lá conferir o gramado, bateu papo com o auxiliar Tico e depois com a gente. Um mês sem futebol, você fica... Hein? Vamos aí de volta, né? Preparado, hein, Marcelo? Preparado sempre, né? Tá feliz em 2014? Tá animado? Muito animadíssimo. Pô, perspectiva muito boa, né? O professor começa a temporada com 4 reforços. O zagueiro Wilson, ex-Palmeiras, o lateral esquerdo Samúdio, do Paraguai, e lado a lado o meia Marlone, ex-Vasco, e o volante Rodrigo Souza, que estava no Boa Esporte. Se você pegar, são jogadores jovens ainda, mas já com uma experiência, né, interessante. E a gente tem convicção que eles podem nos ajudar bastante. Do grupo campeão brasileiro de 2013 até agora, só o zagueiro Paulão e o volante Leandro Guerreiro deixaram o clube. Fizemos uma grande contratação, e você acabou de falar ela, que é a manutenção do elenco. Ninguém ganha um campeonato brasileiro da maneira como o Cruzeiro ganhou, se comprovadamente você não tem um elenco com a qualidade que o Cruzeiro teve. Então, realmente isso foi uma estratégia adotada por nós, que era a manutenção, não que fosse completa em 100%, mas um número muito próximo de 100%. No primeiro dia de pré-temporada, os jogadores apareceram rapidinho. 1 a 1 eles foram para o campo. Uma corridinha leve, rápida, para desenferrujar mesmo. Deu para ver o Dedé, o Borges e, claro, o maestro desse time. E aí vem ele, Everton Ribeiro, craque do Brasileirão 2013. O Everton já vai para a sala de coletiva de imprensa. O primeiro jogador do Cruzeiro a falar em 2014, ano de Libertadores da América e de Copa do Mundo. Por isso o torcedor cruzeirense está ansioso para saber. Seu empresário falou alguma coisa para você? Não fala sobre esse assunto, sobre negociação fora, se alguém quer realmente, se está disposto a pagar aquilo que o Manchester disse que pagaria? Não cheguei a conversar com ele, voltei, foi ontem para cá, para BH, então não deu tempo de conversar.
E isso eu deixo para ele e pro Cruzeiro conversarem, porque eu quero estar focado dentro de campo. Nós tivemos muitas sondagens, muitas conversas, principalmente com empresários, mas efetivamente de clube, eu posso deixar eles um pouco curiosos aqui, não tem problema, não é só o Real Madrid que me ligou, e não foi para Everton Ribeiro. Foi o Dedé, né? O Real Madrid procurou para sondar o Dedé, porque a defesa do Real Madrid é horrorosa, e o Dedé é melhor que, por exemplo, o Pepe. Né? O Cadu olhou para mim rápido e falei, vai discordar. Não, mas o Cadu sabe assim, que aquele Pepe é uma marmota, né? Ele é ruim demais. Né? Ele deve sair. Então, o Dedé, poxa, o Dedé é indiscutível a qualidade do futebol dele. E se alguém tinha alguma dúvida, essas dúvidas foram todas esclarecidas quando ele pisou no campo e começou a jogar com o Cruzeiro. Os primeiros jogos ele acabou dando umas pichotadas, errando e tal, mas de repente o futebol dele ganhou uma consistência tão grande, não é, que ele passou a ser um zagueiro não só inquestionável no Cruzeiro, mas inquestionável no futebol brasileiro. Já que estamos falando de Real Madrid, Cadu Doné, que tem ações no Real Madrid, né, pode discorrer sobre esse assunto, Cadu. Afinal de contas, você acha que o Dedé tem bola para ser titular da zaga do Real Madrid, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Hoje tem sim. Na realidade, o Dedé, principalmente se for para a Copa do Mundo, e eu acho que vai, e se valorizar, o tipo de clube que vai querer o Dedé vai ser desse naipe. Porque quando ele estava no auge do Vasco, quando ele recebeu aquele apelido de mito, começou a ser muito badalado. O Manchester United quis o Dedé, outros clubes mais ou menos desse porte quiseram um zagueiro que na época era do Vasco. Então, não vai ser peixe pequeno que vai querer o Dedé, não. E ele tem vaga em boa parte desses times europeus top. Gilmar Oliveira, Dedé... Aliás, eu não acho até que foi só o Real Madrid, não. Para mim, outras propostas, aliás, sondagens aconteceram, porque o Dedé realmente foi um jogador muito importante na temporada e o torcedor, né, tem que entender que ele não vai ficar no Cruzeiro por muito tempo. Não é? O grupo investidor que o colocou no Cruzeiro já valorizou demais o passe dele, né, já conseguiram o que queriam, que era a valorização. Se ele fica na Libertadores e disputa uma boa Libertadores, vai valorizar ainda mais, mas se pintar uma proposta agora, ele sai. E essa sondagem do Real Madrid, que na verdade eu acho que foi muito mais do que sondagem, né? A gente sabe que quando o Real Madrid ele vem mesmo, então não foi só uma sondagem. Lembrando que a temporada europeia de grandes contratações abre no meio do ano, que é pós-Libertadores, pós-Copa do Mundo, ou seja, ele pode ir tranquilamente. Essa consulta aconteceu muito antes. Todo mundo se lembra que no jogo do Vasco, quando ele foi questionado porque ele não quis jogar, qual foi a declaração do Dedé? Recebi muitas propostas e a minha opção foi por ficar no Cruzeiro nesse momento. Porque para ele, neste momento, é melhor ficar no Cruzeiro, porque ele tem pretensões de seleção brasileira, como disse o Cadu, a chance é muito boa, né, dele integrar esse grupo que vai à Copa do Mundo, então ele não vai abrir mão disso, até por uma valorização dele como profissional, e a valorização dele como pessoa, o desejo de estar numa Copa do Mundo. Então acho que o torcedor do Cruzeiro tem que se habituar com isso, e por isso mesmo o Cruzeiro foi buscar outro zagueiro, e por isso mesmo o Cruzeiro sempre colocou na pauta dele a questão do zagueiro. A gente fala, gente, mas zagueiro, né? A pauta do Cruzeiro é a do planejamento pós-Copa do Mundo, na sequência do trabalho do Cruzeiro. O Brasil, eu queria que você comentasse essa cena, que é uma cena incomum, que chamou a atenção de quem esteve ontem na Toca da Raposa. Integrantes da Máfia Azul e da Pavilhão selaram a paz, entre aspas, e colocaram faixas das duas torcidas lado a lado. Será que é o fim das brigas? Alexandre Matos falou sobre o caso e daqui a pouco você comenta. Vamos ver aí. O que a gente vem batendo forte é esses brigões, esses que acham que estão sendo valentões, esses bandidos, esses nós não queremos aqui não. Se quem veio aqui são pessoas do bem, pessoas que amam o Cruzeiro, pessoas que querem aplaudir, que querem apoiar, que querem ajudar, que querem fazer o sócio torcedor, esses nós vamos estar de braços abertos. Esses são os verdadeiros cruzeirenses. A gente pode pegar, a gente cita muito as duas torcidas, que a gente vê que está com esse problema, mas nós temos outras boas torcidas organizadas no Cruzeiro. Então, aí cabe às autoridades tomarem as providências e tirarem definitivamente da sociedade, aí não é nem só em torcida, não, da sociedade, essas pessoas. Bom, fato curioso, né? É difícil acreditar que exista realmente o selo da paz entre as duas quando você vê uma bandeira com um urso, sei lá o que é aquilo, uma raposa, com um porrete na mão, né? Então, eu acho que a melhor demonstração que as torcidas, de repente, possam demonstrar na temporada seria nas arquibancadas.
se de fato a paz foi selada, que eles demonstrem nas arquibancadas. Não adianta nada ir para a porta da toca, pegar bebê no colo. Aliás, a gente está vendo as imagens aí. Isso não quer dizer absolutamente nada. A gente quer ver ações efetivas das duas torcidas empurrando o time contra os adversários. E tem uma coisa que me irrita muito em algumas torcidas organizadas. Elas torcem mais para elas mesmas do que propriamente para o clube. E o torcedor tem que torcer para o clube, que é maior que qualquer torcida organizada. Não é? Então eu gostaria da sua opinião. Júnior Brasil, por gentileza. Você falou muito bem, eu gostaria de ver essas duas torcidas fazendo campanha de doação de sangue, de alimento, de roupa, com iniciativas que são concretas, reais e que a gente precisa como sociedade. Deram péssimos exemplos, brigas, tiveram que se envolver em confusões 3 vezes pelo menos, da última gravíssima lá no Mineirão, afastou o torcedor do bem, afastou, prejudicou as outras torcidas organizadas, trouxe dano à imagem do clube, prejuízo que o clube vai ser julgado ainda, prejuízo financeiro, então muito ruim. E aquilo que o Cruzeiro falou, nós vamos pegar esses caras, vamos processar, imputar a eles responsabilidade, a gente espera sim, porque a diretoria está trabalhando com muita veemência contra esse tipo de atitude. Mas, para mim, não me convence pelo seguinte, você vê ali uma cúpula. Mas e os outros? Aqueles milhares que fazem parte dessas torcidas? Será que eles entenderam? Estão dispostos a isso? Porque é inconcebível esse tipo de atitude num local que você está num campo fechado ou fora do campo e tanta selvageria. Nós precisamos acabar com isso e darmos um exemplo como sociedade. Aqui não convence porque agora, se eu te falar, generalizar é sempre perigoso, mas agora que o Ministério Público vem com uma investigação, mostra aí que o governo federal entrou na história e que vai ser pra valer que eles selaram a paz. E claro que tem gente boa lá. Tem, gente boa e de bem. Quantas vezes? Claro que generalizar é perigoso e não é verdadeiro. Mas agora que se toma essa atitude, demorou neste demais. momento, porque vai haver investigação, daí você já chega com um repertório. Não, mas a gente está tentando, né? Nós estamos fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, 3 vezes. Não pode se apagar o que foi feito. Tem que se pagar pelo que aconteceu. Eu tô com o Everton, eu só acredito vendo. Isso aí só vai ser comemorado ao longo do ano, depois de muito tempo de comportamento impecável, sem acontecer nada. Até porque, não só com relação a essas torcidas, mas no futebol em geral, quantas vezes a gente viu aquelas coisas clássico da paz? Nossa. Jogador entrando com Era o faixa, mais violento, torcida entrando com faixa de não sei o quê, solta um pombo lá antes do jogo, nó, que bonito, todo mundo elogia e depois o pau come fora do Aliás, teve um jogo lá em Divinópolis que eles pegaram um pombinho, colocaram dentro de uma bola de isopor, aí no meio da festa, no meio da festa lá, abriram a bolinha de isopor, o pombinho tava lá, tadinho. O calor desgraçado de 40 graus, né? Não tem como. Agora aqui, ó, e aí, até reafirmando, tudo isso que foi mostrado, eu imagino que aquela foto ali da pavilhão, aquilo é um urso, uma raposa, não sei, com um bastão, vão falar que é de negócio de beisebol, não sei o quê, mas o lance é futebol. Fala que é o bastão da paz, entendeu? O bastão da paz, é um carinho, é um cajado, é um cajado. Então é o seguinte, o pessoal da pavilhão, o pessoal da máfia azul, né, não estamos aqui generalizando, eu conheço vários, Júnior Brasil conhece vários, Cadu, Dimara, vários que fazem parte de outras torcidas também e que são gente do bem. Demonstrem isso nas arquibancadas diariamente com atitudes, de repente, vocês podem se unir para doar um sanguinho lá no Memominas. Está precisando. Né? Vocês podem se unir para fazer algum trabalho social e principalmente a união dentro dos estádios. A união no Mineirão. Dá o exemplo. Né? Dá exemplo. E outra coisa, esse negócio de cantar aqui, vou dar porrada, eu vou e ninguém vai me segurar, isso tem, né? Tá meio abolido isso, né? Melhorou, dos estádios. Né? Isso aí mas para com isso. Esse negócio de fazer a torcida organizada com uma caveira e duas, como é que chama aquele negócio? 2 fuzis. Como assim, cara? Como assim? Pega naquela torcida do Atlético Paranaense, o cara tem uma caveira na bandeira. Por que tem que ser uma caveira, né? Aí não seria bacana, de repente, se homenagear o mascote do clube? Alguma coisa nesse sentido? Ídolos do passado. O mais legal é isso, quando você vê nas arquibancadas várias. Agora, então, inclusive, ontem... Tá na hora de ser feito alguma coisa. Parabenizo muito a diretoria do Cruzeiro pelas ações feitas até agora. Proibição de uso de escudo, proibição de torcidas organizadas na missa de aniversário do clube. Parar de dar ingresso, ações também, não é? Não distribui mais ingressos para torcidas organizadas. Acho muito bacana. Mas a diretoria está preocupada, porque tá? É o seguinte, vou te falar por quê. Se uma torcida organizada que é a A não tem a B, também não pode ter.
Entendeu? É ninguém. Ah, mas é a maior, ok, mas não deu bom exemplo, né? Então que eles demonstrem esse bom exemplo nas arquibancadas, que o clube vai agradecer, e principalmente o torcedor comum. Pois não, Brasil? Ontem a gente estava, inclusive, conversando, eu e o Cadu, com o Marconi Barbosa, que participou lá do Bastidores na Rádio Itatiaia, e aí o Marconi falava, nós temos que ver o comportamento do torcedor daqui para frente, claro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Ou seja, a própria diretoria está reticente, preocupada, porque o Cruzeiro já é reincidente, já teve um problema, depois outro problema, vai tendo o julgamento do Cruzeiro, a punição, e aí de repente você não sabe como vai ser o comportamento. E isso reflete naquilo que o Marconi falou. A torcida, o sócio torcedor pagou o time. Só que como vai ser daqui para frente? Isso vai refletir, diminuir na adesão, a manutenção. Então tudo isso preocupa, porque o sócio torcedor foi um programa muito vitorioso. O trabalho do marketing do Cruzeiro tem que ser muito elogiado. O Cruzeiro está caminhando com as suas diretorias, cada uma na sua área, com muita competência. Então a gente fica preocupado com o reflexo e o tanto que isso respinga. Tomara que não. E que esses camaradas que estão ali, ir para a porta da toca é bacana. Vamos lá, quero ver todo mundo, milhares doando sangue, roupa, comida, mantimento, pessoal aí das chuvas, quero ver fazer isso. Na hora que tiver lá 5, 6, 10 mil, e eles têm muito mais do que isso, os integrantes, todo mundo participando, aí a gente começa a ver com mais boa vontade. Muito bem, e os comandantes dessas torcidas são muito importantes nesse processo, porque para alguns que fazem parte, eles são exemplos, né? Eles são exemplos. Então é muito importante que eles também tenham cabeça no lugar e que isso que a gente acabou de ver, de fato tenha sido apenas uma das ações que de fato possam, exatamente, selar a paz entre essas torcidas. Sabe quem? Qual é o grande prejudicado nessa história toda? O seu clube. A gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos só, daqui a pouco na volta. Tem muito mais com o Júnior Brasil, Cadu Doned, Mara Oliveira e os donos da bola aqui na tela da Band. Até já. Os donos da bola.